nossa aula, para a gente não perder tempo. Boa tarde. Nós já estamos iniciando aí mais uma aula de ciências. Na última aula nós falamos sobre a primeira lei de Newton, certo? A lei da inércia, que se refere a todo corpo, né, que está em repouso tem a tendência de permanecer em repouso, e todo o corpo que está em movimento tem a tendência de continuar em movimento, né? Fizemos atividade, e aí hoje a gente ia começar, então, segunda lei de Newton. O que traz para nós a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton vai falar sobre a aceleração. Então, hoje vai ser uma aula que vocês vão precisar participar. Ok? Porque vocês vão precisar participar bastante. Porque tem várias coisas que vocês vão ter que responder. Tudo bem, Guilherme? Tudo, e você? Ótimo. Então, vamos lá. A gente vê aqui na imagem uma locomotiva, né? Aqui é a locomotiva, puxando aí os vagões, né? No caso, esses daqui que tem janelinha são vagões de passageiro. Então, a primeira pergunta aqui. Às vezes são necessárias duas ou mais locomotivas para movimentar uma composição de vários vagões. Por quê? O que vocês acham aí? Todo mundo está na aula? Ou eu estou sozinha? Não, professor. Estou aqui, professora. Então, vamos lá. Né? Vamos participar. Ninguém precisa ter medo de responder. Não. Sim. Isso aqui em que página? Está na página 12 da apostila. Está aqui, ó. Tá. Na 12 da apostila. Então, às vezes são necessárias duas ou mais locomotivas para movimentar uma composição de vários vagões. Então, aqui, ó, locomotiva, composição de vagões. Então, ele está dizendo que às vezes você precisa de mais de uma locomotiva para fazer movimentar. Por que que isso é necessário? E pode ser que os vagões estejam com um peso muito alto. Aí precisa mais de locomotivas para ficar com mais peso e conseguir puxar. Exatamente, Brian, muito bom. Então, um peso alto, né? Não existe peso alto ou peso baixo, né? O peso aí é uma quantidade. Então, para uma locomotiva, vamos supor que essa locomotiva aqui, ela consiga puxar 10 vagões de passageiro, certo? Se eu tiver aqui 20 vagões de passageiros, ela sozinha vai conseguir puxar? Não vai, ela vai ter mais uma, duas ou três para ajudar, certo? Quanto mais locomotiva eu tiver aqui, maior vai ser a força que eu vou ter, a força resultante. Lembram da força resultante das caixinhas? Então, quanto maior for a minha força resultante, mais fácil vai ser para eu puxar essa massa aqui, essa quantidade de vagões. Então, vamos pensar que cada vagão aqui, ele constitui uma massa, ok? Então, se eu tenho aqui uma, duas, três, 10 massas para uma locomotiva, ela aguenta. Só que se eu colocar duas locomotivas para puxar as mesmas 10 massas, os mesmos 10 vagões, a força que elas duas vão fazer com que eu consiga puxar mais rapidamente, vai ficar mais fácil para eu puxar esses vagões, ok? Até agora tudo bem? Sim. Ok, então vamos lá. Sim. Na página 13, para um carro do repouso, para tirar um carro do repouso, a dificuldade seria maior, menor ou igual a de mover um trem como o da fotografia? Menor. 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 Muito bom, menor. Por quê?
O carro, ele é maior ou ele é menor do que um vagão? Menor. 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 Então, o seu peso, a sua massa vai ser menor do que a de um vagão, correto? Sim. Isso, então. Então, dessa forma, fica muito mais fácil de eu mover o carro do que o vagão. Muito bom. 3. Suponha que uma locomotiva com um único motor puxe 10 vagões. Se dois motores idênticos puxassem os 10 vagões, o que aconteceria com o movimento? Ou não sairia do lugar. Oi? Não sairia do lugar. Presta atenção na pergunta, Pedro. Seria o mais rápido? Seria mais rápido, né? Ia puxar com mais facilidade. Se eu tenho 2 motores, né? Duas locomotivas para puxar os mesmos 10 vagões, ele vai puxar mais rápido. Esse processo a gente chama de aceleração. Então, o que é uma aceleração? É quando a gente altera a velocidade de um objeto, né? Então, olha só, aqui em conexões, acelerar e frear são as mesmas coisas? O que vocês acham? Não. Não. Não? Eu diria que sim. Que acelerar e frear é a mesma coisa. Sabe por quê? Por quê, Bru? Porque, vamos lá, estamos num carro, vamos todos passear. Eu sou motorista e vocês são os meus passageiros. Então, vamos sair com o carro. Então, eu vou dar partida no carro e vou acelerar, ok? Até que tenha aí uma boa velocidade para a gente andar. Tudo bem? Estamos andando. Quando eu chego na esquina, né, de um cruzamento, eu preciso parar. Vou pisar, então, aqui no freio e vai parar. Vocês concordam comigo que quando eu acelerei, o carro estava em repouso quando a gente foi sair. Quando eu acelerei, eu mudei a velocidade dele, certo? De repouso, ele começou a ter uma velocidade. Quando eu pisei no freio, ele diminuiu a velocidade. Tanto quando eu acelerei, como quando eu pisei no freio, eu não tive uma alteração na velocidade, eu não mudei a velocidade do meu carro, Sim. Sim. né? Sim. Mudei a velocidade do carro. Quando eu mudo a velocidade do carro, eu chamo isso de aceleração. Quando eu estou falando de aceleração, geralmente o que a gente pensa? Em pisar no acelerador e ir em frente, né? E a gente sempre pensa que a aceleração é o movimento que está indo para frente. Mas frear também é um tipo de aceleração, porque você está alterando a velocidade. Então, em física, quando a gente fala frear e acelerar, a gente está falando de alteração de velocidade. Então, em física, isso significa a mesma coisa, ok? Embora no nosso cotidiano, acelerar significa andar e frear significa parar. Mas em física, acelerar e frear são a mesma coisa, porque a gente está falando de alteração de velocidade. Então, os dois significam aí um resultado de aceleração em física. Tudo bem? Sim. Alguém tem Tudo. alguma dúvida? Quem não conseguir Não. falar Nenhuma, professor. quem não conseguir falar, abrir o microfone, pode escrever no chat que eu vejo no chat, tá? Sugestão. Vocês têm aí no celular de vocês este aplicativo? Vou mostrar aqui para vocês. Este aplicativo aqui? Este aplicativo Não sei, Bru. esse aplicativo é um aplicativo de realidade aumentada do Portal Positivo, tá? Vocês entram lá no... Eu não consegui ver. Vocês entram lá no Play Store, né? E aí vocês baixam esse aplicativo, chama RA Positivo, tá? Depois que vocês baixarem esse aplicativo, vocês vão fazer uma leitura nesse QR Code aqui, ó.
Nesse QR Code, ele vai ter aqui um joguinho, ok? Dentro desse joguinho aqui, eu já joguei o joguinho, tá? Por isso que eu tô falando. É bem legal. Vocês vão entender um pouquinho sobre a questão da aceleração e vai falar também um pouquinho sobre a força resultante. É legal o joguinho. Em 1 minutinho você faz o joguinho. Bem legal, tá? Vocês podem fazer mais tarde. Não vou cobrar como atividade nem nada. Mas faz porque é divertido e vai ajudar vocês a... Então, quem não tem baixa no celular. O meu eu baixei no celular. É bem simples de baixar. Acabei de baixar, pro. Isso, aí você põe aí no QR Code. Quando você abre o aplicativo, vou até mostrar aqui para vocês. Ó, quando vocês vão abrir, ele vai mostrar essas duas opções aqui, tá vendo? Esse RA e esse do leitor de QR Code. Você clica aqui no leitor de QR Code, tá vendo? E aí ele vai aparecer esse quadradinho. Aí você coloca esse quadradinho em cima do leitor. Depois, ele vai entrar aqui, ó, neste joguinho aqui, tá? E aí você joga, ele é bem legalzinho de jogar, ok? Ok, pro. Tá? Vocês vão se divertir. E vai dar para entender bem isso que eu tô falando para vocês da questão aí da aceleração, tá? Então, olha só aqui, ó. Se dois corpos com a mesma massa recebem ação de duas forças diferentes, quem for submetido à maior força apresentará maior aceleração. Por isso, empurrar algo com mais força implica um maior aumento da sua velocidade. Então, o que significa isso? Quanto maior a força resultante aplicada sobre um corpo, maior a aceleração apresentada por ele. Então, aqui nós temos esse desenho, certo? Eu tenho um senhor, né, um homem, e ele está em repouso e o carrinho do mercado em repouso. Aí ele começa a andar devagar, mas já começa a ter aqui a aceleração. Por quê? Porque eu já estou aplicando uma força e o carrinho já está andando. Se ele aumentar essa força, eu vou aumentar a velocidade, então vou aumentar a aceleração. Se ele começar a correr, ele vai aumentar mais ainda. Então, você vai aumentando. Então, aqui, ó, quanto maior a força resultante aplicada, maior a aceleração. Então, quanto ele aplicou mais força, então teve uma maior aceleração, ok? Tranquilo por enquanto? Tranquilo, pro. Então, tá. Olha só, aqui mostra um ônibus, o carro, a moto, eles estão parados em um cruzamento, certo? E aqui tem um farol. Certo, certo. Quando o farol está vermelho, indica para todos pararem, ok? Sim. O tempo ele vai ficar fechado, vai ficar parado para que as pessoas possam atravessar. Depois de alguns segundos ou minutinhos, né, acho que é 1 minuto, 1 minuto e pouquinho, ele vai ficar verde, indicando o quê? Que esses carros aqui podem se movimentar. Qual deles vai se movimentar primeiro? A moto, o ônibus ou o carro? A moto. A moto. A moto, por quê? Que ela é mais passageiro. Porque a massa que tem a moto aqui, ó, ela é muito menor do que a do ônibus e do que a do carro, certo? Então, em qual deles eu preciso de uma força maior para fazer com que ele se movimente? O ônibus, o carro ou a moto? ônibus. O ônibus, né? Então, eu preciso de uma força muito maior para o ônibus acelerar do que para a moto, certo? Então, quanto maior a massa aqui, maior vai ser a força resultante, né? Então, aqui, ó, uma força resultante acelera mais corpos com menor massa, porque eles têm menor inércia. O que significa ter uma menor inércia? Todos esses três aqui têm a tendência de permanecer em repouso? Sim.
Só que, aplicando uma força aqui, é mais fácil eu mover a moto, já que ela tem uma massa menor, então a sua inércia vai ser menor em relação ao carro e em relação ao ônibus. Tudo bem? Sim. Tudo. Alguém não entendeu essa parte de aceleração? Até por enquanto, tá tudo ótimo. Por enquanto está tudo ótimo. Ok, vamos complicar então. Fazer com... Meu Deus! Ei! Então, como é que fica aí a segunda lei de Newton, né? Então, em relação à força, a relação entre a força resultante, a massa e a aceleração compõe, então, a segunda lei de Newton. Então, tá aqui, ó. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, de acordo com a massa e a aceleração aplicada, eu vou ter aqui a minha força resultante. Tudo bem? Tudo. Se eu for fazer um cálculo aqui, como é que eu faria? Por exemplo, eu tenho uma força resultante de 2 newtons, certo? E aí eu tenho uma massa de 2 quilos. Qual será a minha aceleração? Muito simples. Se aqui está multiplicando, eu vou isolar aquela variável, certo? E vou pegar o valor numérico que eu tiver aqui e vou passar para o lado de cá, correto? Sim. Sim? Isso é expressão, Sim, pro. né? Se vocês não aprenderam ainda, vocês vão aprender em matemática. Então, se eu tenho 2 aqui, dividido pelo 2 que passou para cá, 2 dividido por 2, quanto que dá? 1. Então, a minha aceleração será 1 metro por segundo ao quadrado, ok? Então, olha aqui, ó. Unidade padrão no sistema internacional para força resultante é Newton, certo? Para massa, quilograma. A aceleração, metros por segundo ao quadrado. Por que metros por segundo ao quadrado? Porque ele sofre aqui a ação da gravidade, ok? Aqui nesse quadrinho ele está explicando o porquê do metro por segundo ao quadrado. Ó. Nos estudos científicos podem aparecer muitas unidades que a princípio não são familiares, como metros por segundo ao quadrado. Isso é natural e aprendê-las não deixa de ser uma forma de aprender uma nova linguagem, a linguagem científica. É esse formato de algo elevado ao quadrado. Aparece em outras situações também, como no cálculo da área. Uma área, como a disponível em uma casa, é dada em metros quadrados. Tá? Então, no caso aqui, esses metros por segundo ao quadrado, vocês vão aprender o que significa exatamente isso daqui lá no ensino médio, tá? Não vai ser nem no 9º ano, vai ser no ensino médio. E isso aqui está relacionado com a gravidade, ok? Porque a nossa aceleração aqui é uma aceleração dentro da nossa gravidade, certo? Gravidade aqui na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Tudo. Terceira lei de Newton. Há diversas situações em que a situação de uma força resulta numa reação produzida por ela. Então, vocês estão vendo aqui, ó, uma imagem que mostra 1, 2, 3, 4 homens com uma mangueira fininha. O que vocês acham que eles estão fazendo aqui? Apagando fogo? Um aos outros, porque quando liberar a água, ela vai vir com muita pressão, impulsionando eles para trás. Exatamente. Então, olha só. Então, olha só. A gente chama isso que vocês acabaram de falar de princípio da ação e reação. Então, qual seria a ação aqui, ó? E os homens segurando a mangueira, certo? Para ela ficar firme.
A água sai aqui, conforme a água sai, ela empurra a mangueira para trás. Se eles não estiverem segurando com força, eles também serão empurrados para trás. Então, a reação da força que a água faz ao empurrar a mangueira quando ela sai, ok? Tudo bem? Ó, tem até as 3 perguntinhas aqui. Você sabe por que Que legal. vários bombeiros, né? Meio que eu acabei de responder, né? Aliás, Brian respondeu, né? Que é porque a força que a água faz aqui, né? A hora que ela sai, empurra eles para trás. Ou foi o Pedro que respondeu? Acho que foi o Pedro. Foi o Pedro, filho. Ah, foi o Pedro. Então, tá. Foi o Pedro. Parabéns, Pedro, pela resposta. O que aconteceria com a mangueira se os bombeiros soltassem? O que aconteceria? Ó, Eles iriam para trás. não, se eles soltarem, o que vai acontecer com a mangueira se nenhum deles estiver segurando quando for ligado aí a água? Ela vai ficar. Mangueira Que ia nem pra trás. outra, vai Da ficar. água. A força da água ia fazer a mangueira ir pra trás, professor. Vai fazer com que a mangueira vai para trás, né? Vai fazer com que pareça uma serpente pulando, né? Ela vai ficar ricocheteando, né? Por conta da força da água. O que aconteceria se, ao utilizar a mangueira, os bombeiros estivessem em uma superfície extremamente lisa e sem lugar para se segurar ou se apoiar? Eles iam deslizar e aí. Exatamente, né? Eles iam acabar a pressão da água, a força da água, né? A força resultante aqui da água ia ser tão grande, né? Que ia acabar empurrando eles. Se eles não tivessem como se segurar e tivessem uma superfície lisa, eles iam acabar sendo empurrados para trás, né? Muito bom. Então, aqui, para toda ação sobre um corpo, há uma reação de mesmo valor, ou seja, de mesma intensidade, mas de sentido contrário, aplicada no outro corpo. Poesia grande. Lindo, né? Então, aqui, o par de forças ação e reação apresenta algumas características básicas. As forças de ação e reação não se anulam, pois são aplicadas em corpos diferentes. Elas apresentam a mesma intensidade, têm sentidos opostos e atuam concomitantemente, isto é, pelo mesmo intervalo de tempo. Aqui fala das 3 leis, já eu volto aqui, tá bom? Só para a gente ver aqui, ó. Então, o que ele está falando aí? Né? Vamos dar um nome aqui para esse bonequinho aqui. Vamos chamar ele de Newton, né? Vamos chamar ele de Newton. Newton... Eu ia chamar de Haroldo. Não, vou chamá-lo de Newton. Newton resolveu molhar, né, o seu maracujazinho aqui, que estava precisando de água, para ele crescer forte, né? Então, ele foi, abriu a torneira. Quando ele apertou o gatilho da água, o que aconteceu com ele? Ele foi para trás. Ele foi para trás, né, e caiu. Nem um jato. Exato. Agora, vamos analisar tudo o que aconteceu aqui, nesses 2 quadrinhos aqui. O que aconteceu com o óculos dele? Voou. Pulou? Voou. Voou, flutuou. Ó, se vocês olharem aqui, ó, tá mais ou menos na mesma direção o óculos. O óculos dele saiu do rosto dele O óculos estava em modo. com ele ou Professora, ficou o óculos Saiu do rosto dele por causa da velocidade do corpo dele indo pra trás. porque o óculos estava no modo repouso. Exatamente, porque o óculos estava em repouso. Então, aqui no óculos, a gente vê aplicado a primeira lei de Newton, né? Que é a lei da Inércia. inércia. Muito bem. Inércia. O óculos estava em repouso e a tendência é que ele permaneça em repouso. É claro que depois ele vai cair, né? Porque ele não vai ficar voando, ok? Quando Ok. aqui, ó. E aí, quando ele acelerou, ele foi para trás, certo?
Nesse momento, a gente vê o quê? A segunda lei de Newton, né? Por quê? O que aconteceu com o Newton? Foi jogado para trás. Então, o corpo dele acelerou, certo? Mudou de velocidade, teve uma alteração aqui na velocidade do corpo. De repouso, ele sofreu um movimento para trás. Tudo bem? Sim? Ok. Sim. E ainda a gente tem a questão da ação e reação. Então, conforme a pressão, a força que a água fez para ir para frente, foi a mesma força que ela fez para empurrar ele para trás, certo? Então, qual foi a ação? A ação foi a saída da água para frente e a reação foi o empurro, foi ela ter empurrado o Newton para trás. Então, a gente tem aqui, nesse desenho aqui, as 3 leis de Newton, certo? E aí, o que ele fala aqui? Às vezes eu desejo que Newton tivesse parado nas 2 primeiras leis, né? Só na lei da inércia e de aceleração. Mas, o que aconteceu aqui com ele? Sofreu a reação também de uma ação. Tudo bem? Esse texto gigante aqui, ele fala um pouquinho sobre o que significa a palavra descoberta, né? No caso do Newton, ele não é que ele descobriu essas leis, mas ele descreveu essas leis. Foi a pessoa que pegou aquelas leis, aqueles cálculos matemáticos e escreveu sobre eles, tá? Mas ele não foi o único que estudou sobre os movimentos dos corpos, né? Dos objetos. Antes dele, teve aqui, ó, o egípcio Filopono, os árabes Avicena e Averroes, acho que é assim que pronuncia, os franceses Buridan e Descartes e o italiano Galileu. Então, olha só, quantas pessoas, né, quantos estudiosos também estudaram essas leis até que Newton reunisse todas essas informações e descrevesse aí essas leis. Ele foi o autor que organizou, que escreveu? Foi, mas não propriamente que ele tenha descoberto o estudo dos movimentos, tá? Ele também estudou, se baseou nas informações desses e de outros estudiosos, de outros pesquisadores, de outros cientistas, para descrever essas leis. A mesma coisa que a gente estudou no 6º ano sobre a astronomia. Só foi Galileu Galilei que descobriu o universo, que descobriu as estrelas? Não. Muitos que eram antes deles. Muitos outros fizeram modelos diversos aí de sistema solar, né? O modelo que a gente conhece, que a gente aceita até hoje, que a gente compreenda, que seja o modelo correto, foi o de Copérnico, né? E mesmo assim, outros precisaram vir depois de Copérnico para mostrar que realmente o que ele falou estava certo. Então, as descobertas, às vezes, não chega a ser uma descoberta, mas sim uma maneira é uma pessoa que consegue reunir de maneira mais organizada outros estudos. Por exemplo, descobrimento do Brasil. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui na costa do Recife, né? Ele chegou aqui e estava totalmente desabitada a nossa terra? Não. Os índios já estavam aqui. Tinha índios. Pois é, então o Brasil já tinha sido descoberto. Então não foi uma descoberta para os portugueses que não conheciam. Para eles foi uma descoberta, né? De conhecerem o novo, mas o Brasil já estava descoberto. Os índios já estavam aqui, né? Tanto que aqui ele fala aqui, ó, que os índios que viviam aqui chamavam aqui o Brasil de Pindorama, né? Então, já tinha até nome. Mas aí vieram os portugueses e deram outro nome, ok? Nós não vamos fazer essas atividades dessa página 17. Por enquanto, não? Não.
Nós vamos para o caderno de atividades. Nós temos 7 minutinhos, mas acho que dá para fazer alguma coisa. Que bom! Que ótimo. Então, vamos lá. Caderno de atividades. Aqui, pegando. Disparou. Página 8. 6, 7, 8. Pronto? Todo mundo na página 8? Sim. Sim. Então, vamos lá. Nós vamos fazer o exercício 9 e o exercício 10. Os outros nós vamos fazer depois, mas hoje eu quero ver se a gente consegue fazer esses dois, porque são os cálculos, tá? E como eu acabei de explicar, fica mais fácil para vocês entenderem o cálculo agora que eu expliquei, ok? Ok. Então, vamos lá. Calcule a força, calcule qual é a força resultante para os casos abaixo, apresentando a resposta em newtons. Lembre-se de que, para a resposta ser em newtons, a massa precisa estar em quilos e a aceleração em metros por segundo. Ok? Então, um corpo de massa igual a 800 gramas, então a massa, 800 gramas, apresenta aceleração constante de 2 metros por segundo. Então, aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. E eu quero saber a força resultante, ok? Então, é assim que a gente começa a identificar o problema, certo? Só que a minha massa precisa estar em quilos, ok? Então, 800 gramas é igual a 0,8 quilos, ok? Tudo bem? Sim. Tudo. Sim. Então, como é que vai ficar meu cálculo? Então, aqui, a força resultante igual a massa vezes a aceleração, correto? Então, vamos substituir aí as letras pelos números. Então, qual é a minha massa? 0,8. 0,8 quilos, certo? Quilos. Vezes a minha aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado. 2 vezes 0,8, quanto que vai dar? 6. 16, certo? 16? Mas e essa vírgula aqui? 1,6. 1,6 o quê? Newton. Newtons. Então, bem fácil ficou aí esse exercício. Tudo bem? Todos acompanharam? Sim. Sim. Ótimo, maravilha. Então, vamos para o próximo exercício. B. Um elefante de 8 toneladas mantém uma aceleração constante de 2 metros por segundo para proteger o seu filhote de um predador. E agora, hein? Uma tonelada, ela é igual a 1000 quilos. 1000 quilos, certo? Eu disse que o meu elefante tem 8 toneladas. Então, o meu elefante pesa quanto? 8.000 quilos. 8.000 quilos. 8.000 quilos. Ok? Então, vamos lá. Então, eu já tenho aqui a massa do meu elefante, que é igual a 8.000 quilos. Eu tenho a aceleração, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, ok? E eu quero saber Ok.
qual é a força resultante. Então, como é que vai ficar esse cálculo? Vai ficar 8.000 vezes 2. Exatamente, 8.000 vezes 2. Que é igual a 16.000. Exatamente. 16.000 o quê? Newtons. Newton. Newtons. Muito bom. Então, tá aí o resultado. Difícil? Não. Não. Ah, então, olha só. Bem fácil aí o exercício. Agora vamos para o último exercício. Vai dar o meu tempo certinho. O bloco representado a seguir está sob a ação de duas forças. Considerando que não há atrito entre ele e o chão, qual é a aceleração do bloco? Faça uma representação do bloco com a força resultante agindo sobre ele. Então, dica: considere que as forças que agem para a direita são positivas e para a esquerda são negativas, tá? Então, a gente tem aí o desenho aqui, eu não vou fazer o desenho agora, tá? Então, eu tenho aqui, ó, força 1. Qual é o F1? 10 mil. 10 newtons. 10 newtons. E F2? 20 mil. 20 newtons. 20 newtons. Menos 20 newton. É, menos Certo? 20 mesmo. Menos 20 newtons. Peraí, que é a força resultante. Então, 10 menos 20, quanto que dá? Menos 10. 10 10 newtons. newtons. Ok? Então, tá. Se eu tenho aqui uma força resultante de 10 newtons. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. 10 igual a 10 vezes A. Ok? Ok. Lembra que eu falei? Agora eu preciso isolar esse A aqui. A igual a esse 10, aliás, este 10, que já está do outro lado, certo? Ó, o A está aqui e o 10 aqui. Dividido por esse 10 aqui, que daqui ele vai passar aqui para baixo. A aceleração igual a 1. 1, ok? Agora a pergunta. Esse resultado aqui não tem alguma